Ah, gravando. Muito bem. Muito boa tarde àqueles que estão aqui pela primeira vez, senhor Rico Manzano e senhor Rênio Quintas, e aqueles que estão aqui já não me lembro mais em qual vez, afinal de contas participam de várias categorias, representam artistas, empresas, enfim, pessoas aí que estão enriquecendo diariamente aqui as lives do prêmio, da sexta edição do Prêmio Profissionais da Música, que tem como objetivo maior reconhecer e expor os profissionais das 97 categorias subdivididas nos pilares criação, produção e convergência, que teve seu início, seu processo de inscrições lá em 1º de julho de 2020, por conta da pandemia se estendeu até o momento, já esgotamos as etapas de votação, já sabemos quem são os escolhidos, porém vamos fazer o anúncio e toda a nossa programação que vem sendo carinhosamente construída entre os dias 11 e 15 de agosto, logo após o encerramento das Olimpíadas do Japão, se é que elas vão acontecer. Ninguém sabe. Mas o fato é que é o seguinte, hoje são 27 de maio, o nome da categoria chama-se Produtor de Trilhas de Cinema, uma categoria que está debutando neste ano no Prêmio Profissional da Música e que tem aqui 4 figuraças, 2 de São Paulo, uma de Brasília e uma do Ceará, que ainda não chegou. O do Ceará chama João Vitor Barroso, o de Brasília chama Rênio Quintas e de São Paulo, Rico Manzani e Maurício Tagliari. Logo, é o seguinte, para seguir o nosso protocolo, vamos aqui conhecer um pouquinho da história que trouxe até esse momento Rico Manzano, Rênio e Maurício. Rico, tudo bem? Seja bem-vindo, prazer ter você aqui. Apresente-se para quem ainda não lhe conhece. Eu lhe conheço só de ouvir nas mídias sociais, mas assim, um pouco mais aprofundadamente ainda não. Me conte aí um pouquinho sobre você, para mim e para o Rênio, porque o Maurício, já vi que vocês são muito amigos, né? Prazer aí, todo mundo. Bom, feliz de estar aqui. Inclusive, uma honra estar participando do prêmio com essas pessoas aí que têm muito mais experiência do que eu. Essa é a verdade. Muito mais trabalhos feitos e aliás, isso é a única coisa que eles têm além de você. Isso não significa nada, viu? Mas isso vale, cara. Isso na hora H vale pra caramba. É a mandinga que vale. A experiência, no final das contas, resolve muita coisa. Eu aqui com meus 32 anos, mas bom, para quem não me conhece, meu nome é Rico Manzano, eu sou produtor musical. Tenho uma trajetória na música um pouco, talvez, diferente do geral. Eu sempre toquei, estudei música, mas acabei estudando Direito na faculdade, fiz faculdade de Direito e Ciência Política, e acabei me aprofundando em direitos autorais. Acabei trabalhando com isso, trabalhei com isso há alguns anos, com o Caio Mariano, em São Paulo, aqui em São Paulo. Fiz muitos projetos legais com ele, fiquei com ele até... Com quem, Rico? Repete o nome. Caio Mariano, é um advogado conhecido aqui de São Paulo, que já fez... A gente chegou a fazer casos muito legais, assim, Gustavo, a gente advogava para o Caetano, para O2 Filmes, para... legal. Chegou a fazer coisa até para Yoko Ono, pra você ter ideia, assim, coisas muito legais, assim. Muito legal. Cuidava mesmo do espólio do Tim Maia, cuidava das coisas da Nação Zumbi, enfim. E vários projetos, Criolo, Emicida... foi muito legal a minha experiência lá e concomitantemente eu já tocava na noite, eu tocava em banda e tem essa vida louca de advogado de dia e músico de noite. Foi uma fase muito boa assim da vida. Mas olha só uma curiosidade, você ganhou mais ou perdeu mais causas com essa mixagem entre noite e o direito? Cara, se eu te falar que eu ganhava mais, sabe por quê? Então valeu a pena, Não, é porque é raro um advogado ter uma vivência real na música. Raro assim, né? Uma vivência real. Então, para mim, se eu vi um contrato, para mim era muito claro o que era uma mixagem. Às vezes não é tão claro, né? O que é um processo de masterização, o que é uma mixagem. Enfim, como eu estava muito vivendo aquilo, acho que eu tinha pontuações muito verdadeiras do que era cada coisa, né? Às vezes ficava num lugar muito abstrato. E aí, enfim, tinha essa vida dupla, estudava no conservatório aqui de São Paulo, na EMESP, antiga Tom Jobim, na ULM, que agora virou EMESP. Fiz violão, fiz cursos livres lá de choro, estudei piano,
E em 2015 eu comecei a me aprofundar no lance de trilha sonora, por isso que eu sou muito mais recente aqui que Reni e Maurício, né? Nesse caso, em 2015 o Maurício já tinha estourado aí todos os prêmios já, mas enfim, o Reni não conheço tão bem, mas com certeza também. Na verdade, minha primeira trilha sonora foi em 2013, foi quando eu comecei a estudar, fiz alguns cursos, fiz o curso da Berklee de produção musical e de trilha sonora, fiz alguns cursos de música eletrônica, inclusive, é uma coisa que me interessa, assim, também, em vários aspectos, misturar o eletrônico e o orgânico é um trabalho que eu levo comigo, e aí comecei a fazer trilhas, montei uma produtora, larguei o direito de fato em 2015, montei a minha produtora, comecei a fazer trilha sonora para publicidade, comecei a pegar alguns trabalhos de longa, de documentário, fiz bastante documentário, por alguma razão, documentários caíram na minha vida, assim, com mais frequência, e eu gosto muito de documentário também, então foi uma coisa que para mim, foi ótima, assim, e comecei a fazer, e sou um cara que gosto muito de falar sobre o mercado da música, então acho que você deve ter conhecido meu sócio, Rodolfo Lacerda, que é do Música em Rede. Já passou por aqui umas 2 ou 3 vezes. Então, aí a gente criou o Música em Rede para um projeto de capacitação no mercado musical, que é essa veia do direito autoral eu carreguei comigo para a vida, não tem como sair, né? E aí, graças a Deus, assim, no bom sentido, né? E você sabe que o slogan do prêmio esse ano é do analógico ao digital, viva o direito autoral, né? É isso aí, principalmente, mais do que nunca, né, o direito autoral foi tão importante do que agora, né, mas enfim. E aí, nos últimos tempos, eu abri essa empresa com o Rodolfo, que é a Música em Rede, que é uma empresa muito legal de capacitação no mercado da música, a gente tem uma plataforma com cursos, masterclass, workshops, aliás, ontem a gente fez uma masterclass com o Benoni, que é o sócio do Maurício, sobre editoras, o Benoni é fantástico, enfim, eu tenho a maior admiração pela YB Music também, por todo o trabalho que eles fizeram nesses anos todos, e aí... Enfim, nos últimos tempos fiz algumas trilhas sonoras legais, talvez a mais relevante foi a última que saiu, que a gente exibiu, inclusive, na Casa Natura Musical, que chama Da Boca do Lixo, que é do artista Nego Bala, fiz em conjunto com outras pessoas, mas encabecei essa produção também. Fiz algumas outras coisas relacionadas, fiz algumas trilhas sonoras internacionais para uma série italiana, que eu não posso revelar ainda, que vai sair numa TV americana em breve. Que legal. Fiz algumas coisas para o Mídia Ninja, alguns filmes chamada Rota Moreré, fiz documentários sobre alimentação sustentável para o Instituto Kairos, enfim, fiz algumas coisas nesses últimos anos, inclusive fiz até um específico que chama O Quarto, que foi um curta que foi exibido no Festival Reactor lá na Áustria e em Barcelona. Ele recebeu alguns prêmios do Matias, que é um amigo meu, diretor. E é isso, na verdade, talvez eu tenha, como eu disse, eu devo ter muito menos portfólio do que esses meus companheiros aqui, mas no meu pouco tempo aí já devo ter feito aí, de filme, documentário, sem contar publicidade, umas 20 a 25 trilhas sonoras e amo muito o que eu faço, acho que é um maior prazer, apesar de não estar fácil o país, como a gente vem comentando aqui, é uma luta viver de música no Brasil hoje em dia, mas é muito reconfortante e estamos aqui produzindo, estou produzindo outras coisas, produzo muito artista também, né? Atuo muito como produtor musical, de fato. Legal. E é isso. Ô Rico, seja muito bem-vindo. Aproveito para anunciar a entrada aqui do nosso cearense, João Vitor Barroso, que também está participando em outras categorias. E também aqui a banda Afrodisia, que participou ontem da live com os artistas Groove Pop and Reggae. Foi muito legal, foram 2 horas de live com a presença lá da Fernanda Porto, do pessoal do Jaime Nascimento da Bahia, um super percussionista, dos brasilienses do Elefante e também com o cidadão do Sul que chama Nerlin, que é lá de Palmeira das Missões. Ô Rico, o importante é o seguinte, na minha percepção assim, eu acho que você já tem um currículo exemplar. Agora, o que os caras já não têm mais e que você está sobrando é que eles estão cheios de cabelo branco e você está aí todo de cabelinho preto aí. Meu cabelo se foi já, eu estou escondendo aqui. Você está escondendo. É o segredo, bom, cara. Brincadeiras à parte agora. Rênio Quintas, de Brasília. Muito bem-vindo, meu amigo Rênio. Esse aqui é um militante cultural aqui, um guerrilheiro cultural. Desde que eu nasci, eu já ouvia falar em Rênio Quintas, e aí está aí o Rênio agora aqui participando do prêmio. Seja muito bem-vindo, muito bom ter um brasiliense.
Enio, Obrigado. apresente para quem ainda não lhe conhece. Vamos lá. Tudo bem, Henrico, Maurício, João Vitor? Satisfação estar aqui com vocês. O da Afrodisia que está aí, é o Marcão, será? Não, o Afrodisia é da cidade de Itanhaém, lá no litoral de São Paulo. Temos o Afrodisia, que é homônimo aqui em Brasília, do Marcão, né? Exatamente. Mas o dele não é com Z, o dele é com S. É. Há uma diferencinha. É. Bom, eu tenho, assim, eu sou apaixonado por essa somatória da imagem com o movimento, com o som, né? E pô, tem muito tempo, dá para ver pela cor dos meus cabelos que tem um bocado de estrada aí, né? Por trás de mim. Comecei a fazer filmes, eu comecei a fazer não tem muito tempo, não, porque o acesso que eu tinha aqui em Brasília, o mercado de cinema não é tão forte. Então, eu fazia muito mais documentários e trilhas para balés, para festivais, né? Aquelas coisas de festival de poesia e trilha para documentários. Tem uma centena de documentários, tem um monte mesmo. Não dá para dizer número. E filmes eu tenho, assim, 3 longas, um bocado de curtas. Frequentei os festivais, eu tenho um festival de Gramado que eu concorri, muito honrado com o Wagner Tiso e com o Egberto Gismonti, que o meu filme ganhou aquele negócio, o apanhado da obra, o filme como um todo, ganhou prêmio da crítica, né? E a trilha foi muito elogiada. O Araguaia, a Conspiração do Silêncio, o pessoal que quiser assistir. Fiz um vídeo também, um vídeo documentário sobre o No, que está até agora bem cotado aí por causa dessa vitória do Chile, das forças progressistas, né? Fiz um filme com Norton Nascimento, com o Gianfrancesco Guarnieri, e muita trilha para teatro, muita trilha para balé, muita trilha para vídeo, assim, vídeos experimentais, vídeos assim, que não estão no circuito comercial, estão mais assim, no circuito criativo. Assim, não ganhei prêmios assim, de nenhuma categoria dessas, nunca fui premiado como melhor trilha sonora. Tem um filme lá do... É porque aconteceu um fenômeno no cinema, agora que eu vi de um tempo para cá, eu fiz uma trilha, e a trilha foi vencedora, porque o filme foi o vencedor, mas a trilha sonora ela passou a ser olhada como o sound design. Então saiu da trilha, assim, o prêmio de trilha sonora de alguns festivais foram excluídos por conta do todo. E, assim, eu não especializei no sound design, que tem todo aquele aparato, o corpo do filme, né, sonoro como um todo. Eu faço só a trilha mesmo, original, musical. Nunca fiz nada, tem que ter um aparato tecnológico, técnico, que eu nunca fiz investimento nessa direção. Também sou produtor fonográfico, eu tenho uma empresa, a Ponte Estúdio Gravações, que tem a idade do rico. Fabriquei ela porque eu percebi aqui muito mais essa questão assim, da produção, eu percebi que para a gente se relacionar com o mercado precisava de uma empresa, e em priscas eras, né, muito tempo atrás mesmo, eu fiz essa empresinha que está viva até hoje, que é um fenômeno, né, porque a mortalidade na nossa área ela é gigantesca. E passei a fazer produção fonográfica assim, muito mais do meu trabalho, do trabalho da minha mulher, que é cantora. A gente foi prêmio Sharp em 94, temos uma carreira grande aí de bastante discos, participação em antologia. Agora eu estou lutando porque a EMAI, que agora é Universal, me deu um cano de 10 anos, que agora estão começando a querer me pagar, que a série fez um trabalho de duetos com o Renato Russo, póstumo, e foi um sucesso, arrebentou a boca do balão, e a EMAI simplesmente ignorou a parceria comigo, com a minha empresa, com o estúdio. Eu paguei tudo para poder botar a série do Duetos, e nunca recebi nada. E agora estou começando a rever isso e a entrar na justiça. E aí aparece o Rico, né, na sua frente, aí, ó, Rico, já pintou aí uma volta... Uma volta mais ou menos, né, Rico? Eu dou uma opinião e indico um ótimo profissional. Mas opinião eu tô aí, viu, Renio? Pode chamar aqui no inbox. Não, eu já dei meu jeito, que eu fui direto ao ponto. Eu falei com um cara que me ajuda, que é o produtor do disco todo,
e fiz ele fazer o link direto, fui direto lá na cabeça da Universal, que tem outra cabeça do que é da EMAI, né? Eu entendi assim. E, pô, pediram desculpa, que não sabiam, pelo amor de Deus, né? Negócio que foi, bombaram aí de vender e tudo, e inclusive eles participaram disso, que lançaram esse fonograma em todas as redes de música e tudo, todas as plataformas. Então, assim, eu jogo nas 11, sabe, gente? Assim, no filme, para mim, é mais um lado, porque eu vivo disso há 45 anos, eu sou profissional da música. Ótimo. Toco piano, sou pianista, né, estudando sempre, e eu fui dono do Cafofo, Porém Porão, não sei para quem já viu o filme do Renato Russo. Meu boteco foi o boteco onde primeiro tocou o Plebe Rude, o Capital Inicial, o Escola de Escândalo, os moleques, né, que tinham tudo 16, 17 anos, e eu já tinha um boteco, tinha um pianinho que eu desci pela escada, tem uma história muito louca aqui. Foi o primeiro bar com música ao vivo na Asa Norte, e os meninos chegaram para mim e pediram, pô, presta aí a aparelhagem, tio. Naquela época eu não tinha tio, né? Eu tinha 23 anos e eles tinham 17. E aí, pô, presta aí. Eu falei, claro, velho, se você não detonar meus Twitter, que na época, né, era aquele 3 em 1, não existia ainda as caixas eram separadas. Então era muito bom, cara. Me diverti muito esses anos aí. E estamos aí na luta, uma alegria estar aqui nesse PPM. Gustavo, sempre campeão, acho fantástico esse projeto. Honro muito em estar participando dele. Sou fã e estamos aqui juntos. Uma alegria conhecer vocês. Quero ver o trabalho. Vamos nos falando aí. Então vamos lá. Maurício Tagliari. Rênio, eu sei que você realmente reconhece aí com muito carinho sempre essa iniciativa que é o prêmio. Já foi campeão do prêmio em 2015 com o seu festival. Para quem não sabe, o Rênio era produtor de um festival que se encontra despatrocinado, lá um festival de música instrumental em Cavalcante, que é uma cidade próxima ao Alto Paraíso. A esposa do Rênio já foi campeã com um projeto de musicalização infantil lá da UNB, que é a Universidade de Brasília, para quem não conhece. Enfim, o importante é que, graças a vocês, estamos cada vez maiores do ponto de vista qualitativo, mas principalmente quantitativo. E por falar em quantidade de troféus e qualidade de serviços prestados à música brasileira, meu amigo Maurício Tagliari, seja bem-vindo. Muito obrigado, Gustavo. Muito feliz de estar aqui. O Rênio, eu lembro assim de aquelas. Tinha aquelas coisas de rede de e-mails, né? Tinha um grupo de trabalho ali, isso aqui, que a gente discutia cultura na época do governo Lula. Lá. Eu lembro de ler sempre Rênio Quintas, né? Não conheci, estou conhecendo agora, assim. O Rênio é guerrilheiro cultural, meu amigo. Então, não, é um prazer conhecer, porque eu lembro do nome dele lá, né? Tem algumas pessoas assim que você conhece há 20 anos e não conhece, não sabe quem é, agora estou conhecendo. Muito bom. Muito bom. Era a Rede Solidária da Música Brasileira, não é? Isso aí, era um grupo de trabalho, Ô Maurício, Oi. E o Rênio sendo um pianista, instrumentista da música instrumental, possivelmente ele devia curtir a sua banda, que ele nem deve saber qual que era a sua banda, que era no Velho Cuisine, lá dos anos 80. Nossa, isso é das antigas, velho. Isso realmente, sem sacanear o Rico, acho que ele não tinha nascido. não quero pegar de Judas aí e ficar malhando o Rico, não. Eu nasci em 88, hein? Só pra vocês saberem. Quando? 88. Então, bicho. Olha, já nasci mesmo. Olha... em 88, a gente estava fazendo show já no MASP, ali no Rio de Janeiro. Mas no Velho a gente tocou no primeiro disco da Marisa Monte, e ela fez o primeiro show dela em São Paulo como convidada nossa. Né? Ela nunca tinha tocado em São Paulo. Assim. Eu assisti vocês aqui, velho. Eu assisti vocês. Em Brasília fantástica. A gente tocou, acho que 2 vezes. Eu lembro, eu fui num deles, muito bom. Uma delas, inclusive, acho que esse era um evento mais fechado, coisa assim. Eu sei que eu tava doente, cara. E aí tinha um buffet maravilhoso de lagosta, assim, eu comecei a ficar com febre, eu olhava aquilo lá, aí eu comecei a passar mal, nem jantei, fui pro hotel e febre, mal, doente. Acho que foi a primeira vez que eu fui tocar em Brasília. Mas então,
O João Vitor, a gente já participou de uma categoria aqui junto, não foi, João? Tô lembrando aqui. E o Rico tá fazendo um trabalho fantástico com Música em Rede, eu queria elogiar, porque realmente ele e o Rodolfo estão... Tá assim, fazendo... Tá fechado, Rênio, tá fechado o seu áudio. Se você Opa, quero conhecer o trabalho do Rico, eu não conheço esse... Não, o Música em Rede é finalista aqui do prêmio na categoria podcast... Legal. A categoria. Aí mais uma ou duas categorias, não me lembro qual. Ó, se o Rede não ganhar alguma coisa, é marmelada, viu? Porque os caras estão ralando. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Mas aqui no Prêmio Profissional da Música, você sabe que pro cara ganhar, o cara precisa fazer um estágio probatório de uns 3 anos, né, Maurício? Pagar alguma coisa a mais aí. E aí ele entra pra rede, né? Aí ele vai entender o que é música em rede, né? Leva um tempo, né? Tem que passar pelo crivo aí. Mas obrigado, Maurício. Vocês também foram muito importantes aí para contribuir nessa teia de informações aí. Você tem muita informação, então passando pra gente também é essencial. Não, massa. E outra coisa, inclusive... tá gravando aqui, peço, já retiro tudo que eu falei. Não, inclusive eu estou em falta, eu preciso me cadastrar lá na plataforma que vocês estão montando, estou muito curioso, eu acho que pode ser muito bacana, né, ligar estudantes, profissionais, etc, acho que isso vai ser muito bacana. Bom, para falar de mim, eu sou músico, produtor, apesar de não ter cabelo branco, viu, Gustavo, como você falou, ó, pode olhar, não tem cabelo branco. Eu estou ficando careca também, mas não estou com cabelo branco. Mas eu já tenho uma estrada meio longa aí, como prova o primeiro disco da Marisa Monte, e eu conheci o nome do Rênio desde do primeiro governo Lula, né? Então, assim, eu tenho dividido a minha carreira entre música de disco, né? Mas o Rênio agora é bolsonarista, viu, Maurício? Ah, é? Deus me livre! Olha, Bolsonaro! Não, hoje em dia a gente não duvida de mais nada, né? mas é isso, a gente sempre teve circulando entre o trabalho de fonográfico e o trabalho de música para cinema, seja comercial, seja documentário, etc, etc. Esse ano, né, eu sei que o Gustavo vai perguntar uma hora dela assim, mas como é que vocês estão se sentindo esse ano? Esse ano, Deus me livre, né? Porque... Não vou perguntar isso, não. Não pergunta, mas eu vou falar. Porque, assim, acho que a gente teve pelo menos uns 3 projetos muito bacanas cancelados, né? Com a pandemia. Eu tenho um projeto que eu estou acalentando, estou fazendo muito, assim, fiz, né? E estou com muito carinho nele, que é um documentário de uma brasileira, mas que já radicada nos Estados Unidos há muitos anos, chamado Os Donos da Casa, que é um documentário, um longa, né? Documentário, falando sobre a Copa do Mundo no Brasil, mas do ponto de vista de quem foi excluído. Aquele cara que teve a casa desapropriada, o outro que tinha esperança em ganhar uma grana, etc. E esse filme está fazendo uma carreira em festival no exterior bastante interessante. E eu gostei muito, porque, assim, primeiro, acho que foi o único que eu fiz na pandemia, totalmente isolado aqui. Eu gravei tudo sozinho, né? Teve uma participação do Luca, meu sócio, mas assim, eu diria que acho que 70% da música eu fiz sozinho, eu tocando aqui em casa, nesse espaço que eu tô. Então foi um projeto que eu tenho muita ligação emocional. Eu estou muito feliz, porque assim, eu já fiz outras trilhas, que eu fiz tudo também, mas no estúdio, né? Então, no estúdio, você pega e fala pro técnico de som, faz tal coisa, não sei o quê. Assistente de estúdio, pega lá a guitarra, faz lá. Aqui não, né? Aqui era lavar louça, né? Fazer almoço, lavar louça, aí vem aqui, né? Aquilo lá. Então, é isso. Esse ano, espero, a gente tá tendo alguns retornos, mas é tudo muito improvável, muito incerto, né? Ninguém sabe quando vai fazer de novo o filme, como vai ser. E é isso. Algumas coisas foram canceladas no ano passado, mas é isso. Estamos aí. E depois que o João Vitor falar, eu quero fazer uma pergunta para o Gustavo, mas é outro assunto. Fala aí, João. João, olá. Fale bastante, porque eu tô com medo dessa pergunta. Vai lá, pode. Olá a todos. Primeiramente, foi mal aí o pequeno atraso.
Mas estou aqui, tardei, mas cheguei. É um prazer estar conhecendo realmente o Maurício. A gente já tinha participado de uma live juntos, né? O Gustavo eu conheço, obviamente. O Rico e o Rênio eu estou conhecendo hoje. Massa, ainda bem. Mais nomes dentro da área. Quanto mais, né, melhor. Muito bom conhecer. Eu vou depois atrás do trabalho que vocês falaram do Rico, né? Como é que é o nome mesmo? O que? Em rede? Música em rede. Música em rede, irei atrás, né? Eu acho que é tipo uma rede social de músicos, de encontros, de parcerias, uma coisa. É uma plataforma de cursos, masterclass, workshops, e tem uma rede social ali dentro, tipo um Facebook, sobre o mercado da música. Então lá tem desde empresário, a produtor musical, a músico, a técnico de áudio, e discutindo coisas do mercado, não música, mas funcionamento de royalties, estratégia de comunicação, divulgação, entender o que é um produtor fonográfico, o que é obra, o que é fone, enfim, essas coisas gerais aí do mercado. Seria bom, viu, Rico, se você pudesse aqui durante a live, aqui no nosso chat, botar o link aqui para a galera seguir quem ainda não conhece. Vou colocar aqui. Massa, mas viu, João, mais do que isso, o Rico está simplificando. Eles têm feito um trabalho de 1 ano aí, de podcast, de entrevistas, de programa de rádio. Exatamente, a gente tem um podcast que sai toda semana, episódio, a gente tem um programa na Rádio Brasil Atual aqui em São Paulo, que a gente toca toda quinta-feira 8 lançamentos da música brasileira, então a gente tocou mais de 300 lançamentos ao decorrer dos últimos 8 meses, só lançamentos sem repetir, para quebrar um pouco esse lugar da rádio de tocar a mesma música, a gente não repete a música. Enfim, então, inclusive semana que vem vai tocar o meu lançamento dessa semana, né? Eu por exemplo, tô querendo. João, tô querendo trocar aqui um troféu pro Rico por colocar o conteúdo do meu selo nessa rádio dele. Tá difícil a negociação. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver. Mas, então, pelo jeito é assim, bem abrangente, né? Multidirecional. E esse esquema da rádio deve ser legal para conhecer, né? Muito som novo, né? Então, continuando, falar um pouco sobre mim. Eu sou o João Vitor, aqui, produtor musical aqui de Fortaleza. Como muitos de vocês, eu trabalhei em vários ramos, assim, digamos, da produção musical. Iniciei naquele velho esquema de banda, né? Bandas de rock. Eu tive várias fases. E atualmente, digamos que eu estou tentando conciliar essas várias fases que eu trabalhei de maneira isolada, cada uma delas, durante a minha carreira, 23 anos na música que eu estou, desde esse começo com banda, e até hoje, trabalhando assim agora em vários mercados, digamos assim, né? Comecei mais em banda de rock, né, essa coisa. Depois dei uma focada na faculdade de música, em seguida foquei na minha produtora, na parte de publicidade, né, de música para publicidade. Aí depois foi quando eu comecei a voltar um pouco para esse ramo mais artístico, comecei a fazer muito trabalho com dança, e em seguida foi que eu realmente entrei nessa parte do audiovisual, com um amigo meu de infância, que é o Petros Cariri. Ele foi meio que essa entrada nesse mundo. Ele foi o cara que me ensinou a tocar, sei lá, a música do Nirvana na guitarra quando eu era pivete, e depois ele me chamou para fazer esses trabalhos com os filmes dele, assim, ele já tem um certo nome aqui, por aqui no Brasil, e eu senti uma grande responsabilidade. Ele realmente fez uma aposta, assim, e eu acho que eu aproveitei essa oportunidade. E agora estou conseguindo dar seguimento, já fiz trabalho com outros diretores, e agora que, como eu falei para vocês, estou voltando, por exemplo, a tocar esses projetos cantando, né, como eu fiz no início, voltando um pouco mais para a música, para dança, né, e só a parte de publicidade que está um pouco assim escasso, assim, sabe? Mas eu pretendo em breve tentar aumentar a empresa, parceria, não sei o que, e focar um pouco mais nessa área também, para tentar conciliar todos esses mercados, digamos assim. Seria isso. Publicidade agora é só nas telha branca, a galera viciou, agora já era. Fala aí, A gente teve um debate aqui muito quente na segunda-feira, que inclusive
o João participou com a galera que é finalista da categoria de produção de trilha de séries, não, para TV. E aí, quando o assunto entrou em trilha branca, bicho, só isso demorou 1 hora. Eu não quero nem entrar nisso aqui, viu, Rico? Você me desculpe assim te censurar, porque senão a gente vai ficar 1 hora só na trilha. Eu estou traumatizado. Estou brincando, podemos falar sobre tudo. Vamos lá. Maurício, você queria fazer a pergunta ou eu posso começar meu debate aqui sobre essa atividade, etc.? Não, é rapidinho. É porque eu todo dia que eu entro aqui, eu vejo. De quem é esse quadro que está atrás de você, à sua esquerda aí? É um belo quadro. Rapaz, vou ter que perguntar para Charlotte, minha esposa, porque... Eu gosto de desenhar e pintar, faço isso. Eu tô há dias para me perguntar. Isso aí parece uma coisa fina, hein? Isso aí parece... Rapaz, Isso aí, quando você tiver sem dinheiro, dá para vender e fazer os trocados, viu? Eu não sei se você tem esse conhecimento que eu vou compartilhar com vocês aqui, que eu aprendi lá no botequim que ficava do lado da minha casa em Copacabana, na rua Belfort Roxo, lá na Praça do Lido, nos anos 70. Mas lá eu ouvi o seguinte, que a cara do negócio é a cara do dono. Aí, ó. Bom, vamos lá. Depois, eu vou descobrir depois de falar, Maurício. Tá bom. Esse quadro aqui é da Charlotte. Tá? Vamos lá. Bom, feitas as devidas apresentações, nós estamos aqui para falar sobre uma atividade, né, e uma linguagem, né, a linguagem do cinema, o audiovisual e etc. Alguém falou aqui, eu me perdi, não sei se foi, acho que foi o Maurício, que falou, o que vocês estão sentindo? Logicamente que eu não vamos falar assim o que vocês estão sentindo, porque obviamente a gente já sabe que todo mundo está sentindo. Mas o audiovisual, até pouco tempo atrás, com seu fundo setorial, com os editais, inclusive aqui em Brasília, né, Reno, tinha até uma linha exclusiva para o audiovisual, ou seja, o audiovisual era uma potência do ponto de vista de fartura de festivais, né? Lá em Fortaleza, por exemplo, tem um belíssimo festival de cinema também, tem um polo cinematográfico, né, no Ceará, né? Então, assim, a gente tinha uma cena cinematográfica bombando. E aí entra o governo Bolsonaro, e é aí que a coisa desanda, e aí entra a pandemia, e aí que a coisa paralisa, e, enfim, sem querer perguntar o que vocês estão sentindo, mas, assim, qual é a motivação que vem pela frente para vocês, considerado esse cenário que eu acho que toma forma no governo Temer, se acentua no Bolsonaro, descarrilha com a pandemia, mas, assim, cinema é cinema, né? Vai lá, Rico. Sua percepção. Opa, já vou começar. Então, olha, eu acho que, assim, sinceramente, de coisas ruins, tem tanta coisa para falar que eu vou tentar achar coisas boas também, nesse sentido, porque as coisas ruins a gente já sabe muito bem aonde tá, tem nome e endereço, né? Mas, com certeza, a gente sabe que para fazer um filme de qualidade, não é que nem fazer um álbum de qualidade, é no mínimo 10, 20 vezes mais caro, no mínimo, né? Chega a custar mais de milhões, então é um dinheiro que já foge do controle, né? O artista independente, ele consegue dar um jeito de ir um home studio, etc, e conseguir gravar um álbum. Agora, um produtor de cinema independente é muito difícil, é outro patamar de investimento, de retorno, de tamanho de equipe. Estamos no Covid, protocolos de segurança encarecem muito as gravações. Eu mesmo participei de alguns festivais online, fazendo direção musical, que inclusive eu tô até concorrendo aqui também no VPM como direção musical. E, cara, muito custoso, assim, sabe? Ficou custosa a coisa e começa a inviabilizar. Fora tudo isso, a gente sabe o que aconteceu, os cortes, a dificuldade, os empecilhos, essa é a parte ruim, a gente já sabe. Queria falar de uma parte boa, que vejo muita gente começando a fazer alguns, principalmente na área de documentário, tá? Porque eu acho que é mais fácil de fazer e menos custoso. Muita gente usando muita criatividade para fazer vídeos experimentais ou documentários, inclusive coisas gravadas num celular fodão, tipo um iPhone 12, que resolve muita coisa
Tipo, tem gente conseguindo gravar filme, assim, teve, né, até um videoclipe da Lady Gaga filmada, não sei se foi no iPhone 12 ou foi no último Samsung Galaxy, que era a propaganda, né, da marca, ó, daqui a pouco a gente vai ter uma câmera na mão, já temos, né, então, assim, é super interessante ver que, de uma forma, a gente está tendo um ataque direto governamental contra a verba necessária para criar umas grandes produções e fortalecer o nosso cinema nacional, que é muito bom, não é pouco bom. O cinema nacional é tipo uma potência assim, de criatividade. Talvez de investimento, não, mas de criatividade, de bons nomes, de pessoas, bons roteiristas, muito bom, bons trilheiros também. Agora, começou a rolar muito independente nesse lance de fazer uma estética totalmente diferente, filmado em celular, editado em casa, colorindo com amigo, fazendo a trilha com o parceiro, que vai ter que cobrar menos, porque senão não sai o projeto, e tá aumentando esse... Eu acho que o mercado audiovisual, ele vai crescer muito, na verdade. Tipo, ele vai crescer muito. O mercado audiovisual no sentido independente, não as megas produções, porque as megas produções exigem um valor que não tem como chegar, e exige, né? Fazer um filme, um longa, vai exigir. Mas fora isso, eu vejo uma potencialidade de que esse mercado audiovisual pequeno comece a crescer e comece a fomentar a nossa cena de produtores. Muitos produtores, inclusive bem iniciantes, vão começar a pegar trabalhos menores e vão começar a falar, pô, que legal, criar portfólio. Por exemplo, teve um trabalho que eu fiz que foi tipo um trabalho pequeno, foi um vídeo experimental de um diretor amigo meu, Matias Borgson, e ele, cara, falou, meu, faz a trilha aí. A gente fez um bem bolado, um filme experimental, curto, de 8 minutos. Cara, ele recebeu vários prêmios, ele foi super proveitoso, assim, para mim também, pro meu currículo, pro currículo dele. Foi durante a pandemia isso que rolou. E é muito legal, assim, sabe, você vê que existe uma luz no fim do túnel. Eu tô tentando trazer o lado positivo, porque o lado negativo é muito pesado, né? Tá muito... Vou deixar aí para Maurício, Reno e João, se quiser, mas eu tô tentando trazer o lado positivo, que é, daqui a pouco, cada pessoa vai poder ser um produtor usando muita criatividade de algum produto interessante audiovisual. Não, sem dúvida. A barreira do equipamento está começando a melhorar. Tipo assim, antigamente o Maurício e o Reno sabem melhor do que a gente. Para gravar um álbum era muito caro. Tinha que trazer uma orquestra, tá ligado? Para fazer a trilha. Hoje em dia você vai lá e dá um jeito nos belos mids que a gente tem, nos samples, enfim. É ruim de um lado, corta as músicas, mas resolve e deixa mais barato de outro e possibilita um moleque ou uma menina de quebrada no seu quarto produzir uma música, um trap, um funk, um MPB, e essa música estourar. E talvez não tenha a qualidade técnica, mas tem uma qualidade de mercado mínima, porque a tecnologia possibilitou ele fazer aquilo no quarto dele. Isso era impossível anos atrás. Então eu vejo isso como positivo, no sentido de que a tecnologia democratizou o acesso e a possibilidade de entrada no mercado que é bem fechado. Vamos ser sinceros que o mercado musical de trilha ele é bem fechado, assim. Então, isso eu vejo um ponto positivo de uma grande molecada, meninada, mulheres, homens, trans, que seja, começarem a entrar nesse mercado, nem que seja de uma forma singela, mas, enfim, junto com produtores amigos, que também estão fazendo as coisas com o que pode, com o que tem. Então, essa é a parte positiva, e é o que eu vejo para o futuro como algo que pode, enfim, ajudar aí toda uma cadeia, né? É melhor ter 10 trabalhos pequenos no mês do que não ter nenhum, né? Então, fica esse ponto aí também. Já diria nosso guru Pena Schmidt, nos primórdios da BMI, melhor ter 10% de alguma coisa do que 100% de nada, né? Vamos lá. Rênio, você... Eu achei interessante esse ponto de vista do Rico, que ele, né, destaca aí Fala, João. Desculpa, é só porque para não passar... Desculpa interromper. É só para não passar o assunto, quando o Rico falou sobre lance de criatividade, né, para resolver, dar soluções de maneira mais barata, eu lembrei do canal de um amigo meu, que é do diretor da série que eu estou inscrito, inclusive, aqui concorrendo, porque é pela fechadura, né? Uhum. Vou até colocar o link aqui, que ele fez um canal no YouTube chamado Guia do Guerrilheiro Audiovisual, exatamente dando dicas
alternativas baratas de você conseguir uma iluminação de resultado profissional, usar uma lente para simular uma situação que só uma outra lente resolveria. Isso é mais para o pessoal dos diretores de cinema, né? Esse canal, mas eu achei interessante. Eu acho que o Rico ele deu a deixa aí para eu coloquei aqui no chat. Aí depois pode até. E aí, desculpa aí. Tá desculpado. Não, João, aproveita e continua, velho. Já pegou a palavra, leva ela junto. Vamos, continua aí. Eu coloquei no chat. Coloquei no chat o link aqui desse canal, porque eu lembrei de casa. Já estou seguindo ele aqui, velho. Mas o Rico colocou aí já uma percepção, enfim, num clima de solução, né, de positividade, o que eu acho interessante. Mas é que a gente pensando assim, até pouco tempo atrás, a gente tinha um mega fundo setorial aí, né, que abastecia, né, pretendia abastecer aí o fomento, né, e a produção audiovisual. Isso é uma perda que a gente pode considerar já perdida ou tem volta? Eu acho o seguinte, eu acho que a luta é muito intensa, mas esse olhar do Rico é muito importante, porque a arte não depende, a criação não depende de governos nem de verbas. O número 1 é isso. Criar e fazer arte não depende do Estado. Isso é o que nos salva. Então, isso é um civirol que a gente sempre teve, e eu, na minha época mesmo, lutei contra uma ditadura e consegui fazer minha música e consegui vender minhas fitas cassete, mesmo botando uma baixa ditadura nas paredes com colorjete, né? Então, nunca dependi do governo para criar, né? Nunca. Eu usei a partir do momento em que essa possibilidade foi aberta por uma questão de direito adquirido, que é isso que esse genocida está despropiciando à população brasileira. É um ataque sistemático à inteligência, né? E realmente é uma destruição de um setor, a tentativa de destruir, agora não vai conseguir, vai machucar, vai atrasar, vai jogar para trás, mas eu sinto que nós estamos agora no meio de uma mobilização nacional em torno da lei Paulo Gustavo, perdão. E eu sinto assim, todo mundo está muito cansado depois daquela luta da Lei Aldir Blanc, né, que todo mundo também cavucou, é um recurso que nos pertence, e o FSA está incluso nessa lei do Paulo Gustavo. E está todo mundo a fim de encarar, porque não tem o que dizer. Nós chegamos assim, ou a gente se une ou a gente se extingue. Ou Raoni, ou nós se Raoni, ou nós se extingue. É a velha máxima aqui do Turiba. Então, assim, eu vejo isso que o Rico coloca realmente como alternativa, porque a arte ela não pode parar, não pode ficar dependendo de recursos, de financiamento, as pessoas têm que se virar para expressar, porque a expressão artística é a liberdade do ser humano, é a nossa expressão máxima. Para mim, a arte é a expressão máxima da liberdade. Então, não há o que pare isso, por mais que você interrompa, que você jogue as pessoas no meio da guerra, vai ter alguém sempre tocando um piano, vai ter sempre alguém criando uma obra, vai ter sempre alguém tentando testemunhar que seja aquela realidade bruta, mas há arte, há criação, porque a humanidade precisa disso, né? A vida não basta, por isso que existe a arte. Então, assim, a gente tem isso como premissa. Agora, a gente tem que denunciar essa destruição sistematicamente. É um modelo que foi muito bem, muito inteligentemente construído. Em volta dele tem muitos equívocos, em volta dele tem uma indústria também que no Brasil é muito cruel, tem todos os lados, tem um lado do mau uso do recurso, tem uma série de impossibilidades, tem uma série de impedimentos, uma série de restrições, há um afunilamento, alguns amigos do rei conseguem algumas coisas que os outros não conseguem, há realmente uma venda de facilidades, tem todo um arcabouço, também quando as coisas estavam funcionando, de desigualdade, mesmo dentro de um mercado que parece igual. Então, tudo isso é lição para que as pessoas, quando isso passar para primeiro, a gente entender
que nada é para sempre, assim como nada é para sempre pelo lado ruim também. E eu acho muito importante que a gente denuncie essa situação em que esse cara está jogando um legado, um patrimônio nacional, que é o cinema brasileiro, que está sendo tentativa de ser destruído mesmo, mas ele é uma força tão grande que esse governinho aí vai passar e vamos conseguir reconstruir, como reconstruímos tudo o tempo todo, porque isso é a nossa expressão máxima como povo, sabe? Nosso povo é um povo rico, é um povo que se expressa com propriedade em todas as linguagens e ninguém vai destruir isso, por mais que tente, por mais que mate, por mais que destrua, que lacere, que machuque, mas né, o samba não morre, está sempre vivo e eu acho que é isso que vale como mensagem. Vamos resistir, vamos denunciar, vamos tentar reverter todas as maldades, não vamos aceitar placidamente, né? Vamos para cima, como estamos fazendo, na nossa medida, e eu acho que nós vamos resistir, porque é muito forte o que a gente faz. O povo brasileiro e a nossa cultura, a nossa arte, nossos profissionais, nossos grandes criadores são muito fortes. Não é um governo, não é uma ideia nazista, genocida como essa, que vai nos jogar por terra. Vai atrasar muito, é uma maldade, vamos passar muito aperto, a gente está passando aqui, tem amigos que estão passando fome mesmo, chegaram no fundo do poço, não tem mais para onde correr, e a gente tem que ajudar, e a gente com um bolsinho desse tamaninho, faz das tripas coração para ajudar um pouquinho, mas ajuda do jeito que dá, né? Mesmo que seja dando uma força moral, mas é um momento muito difícil que a gente está passando, mas eu vejo assim, com o otimismo do Criador. O Criador, eu acho que o cara que acredita e faz nas coisas, ele está sempre com o olhar de que tudo vai passar e a gente vai conseguir vencer, por maiores que sejam os obstáculos. Essa é a minha mensagem. Vamos lá, Maurício. Então, eu concordo com o Rênio. Eu acho que vai passar. Vai passar, porque o ataque não é só contra o cinema, ou não é só contra a arte, não é só contra a cultura, é contra os povos indígenas, é contra, né, trabalhador. Eu fico impressionado como... Eu sempre penso, como demorou tanto para cada conquista, né? Tudo feito passando por congresso, tudo, né? Muita coisa acontecendo. Aí vem o cara e faz uma canetada assim, puf, acabou. É impressionante isso. O poder destrutivo e amplo, né? Em praticamente todos os setores. Parece que assim, eles têm um programa. Se algo funciona e tá bom, vamos ali destruir. Tudo, né? É impressionante. Mas eu acho que a gente tá fazendo a nossa parte, na medida em que, sabe, à medida em que a gente tá fazendo a nossa música, como eu estava citando no documentário Os Donos da Casa, que é uma crítica a mercantilização do esporte, a corrupção da FIFA, etc. Sabe, o Gustavo fazendo o prêmio sem os patrocínios, sem receber pelos editais que ele deveria receber, né? O Rico fazendo a sua música em rede. Quer dizer, a gente está fazendo dentro a nossa micropolítica, digamos assim, a gente está nessa luta, né? E eu tenho essa leitura também. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Então, vai passar, né? Mas é isso, vamos sofrer muito, porque eu concordo com você, eu concordo com o Rico que muita coisa está sendo feita na base da guerrilheira, muita gente da periferia está fazendo cinema, está fazendo coisa legal. Eu tenho um exemplo que eu acho maravilhoso, não sei se, acho que está em alguma categoria, deve estar, porque é o Luan Cardoso. O Luan Cardoso... o Luan está em várias. O Luan é um menino, assim, fantástico, é um cara que tem 25, 26 anos de idade, e eu vejo ele fazendo audiovisual com os artistas da YB há, sei lá, 7 anos. Quer dizer, ele chegava lá e falava, quem que é esse menino? Deve ter uns 12 anos, né? Porque ele tem cara de criança, né? Deve ter 12 anos, que é? E aí, ele fotografa muito bem e tudo. E ele fez um longa-metragem sem nenhuma verba externa, um longa-metragem com 5, 6 atores bons, e tá ganhando um monte de prêmio aí, entendeu? A gente mixou isso na YB. A trilha é do Kiko Dinucci e do Rodrigo Campos.
Mas assim, gente como ele, você fala, cara, isso não existiria. Quer dizer, talvez seja a verdadeira realização do uma ideia na cabeça, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça lá do Glauber, né? Do cinema novo, né? Mas é isso, assim, eu acho que a criatividade, ela... E o talento quando você tem uma missão, né? Assim, é um dom que você... Isso não se breca. Mas existe uma questão, outra, que é o mercado. O mercado, sim, foi brecado, né? O mercado foi pegar a rédea, assim, do cabresto ali e puxaram forte, né? Mas é isso, eu acho que a arte não para, o mercado para, e a gente tem que reconstruir, porque o mercado é realidade, é um lado concreto, a arte é um lado um pouco mais intangível, né? É isso. João, e você aí do Ceará, da sua cena regional nordestina, mas que a gente sabe do poder dela historicamente. Vai lá. Como você tinha falado, aqui estava um polo bem legal, assim, de audiovisual, por conta do Cine Ceará, né, o Festival de Cinema, por conta do Porto Iracema das Artes, que é uma escola de arte, todas as linguagens praticamente. E aí ficou um pouco morno, né? Por conta, depende muito de patrocínio, etc. Mas ao mesmo tempo tem aquela reação das pessoas que estão à frente e cria aquele estado meio sangue nos olhos, né? Do pessoal tá tentando compensar com a criatividade, com essa força de resistir. E tá existindo esse movimento de criatividade, de tentar dar um jeito, tentar resistir, estão aparecendo novos nomes. É como se quanto mais levasse porrada, mais pessoas aparecem, mais o pessoal quer compartilhar conhecimento e quer, né, fazer fervescer. E também tá tendo essas leis emergenciais, todo mundo correndo para poder filmar, como a gente falou naquela live, né? Teve aquela brecha que abriu um pouco, deu uma controlada na curva, né? Da pandemia, e todo mundo correu para filmar, aí deu uma fechada de novo, mas já conseguiu, já está editando, finalizando alguns trabalhos, já deve rolar outros, e o pessoal está dando o seu jeito, né? Para isso, eu acredito que quando voltar vai ter essa reconstrução, porque realmente é um tempo perdido aí, principalmente quando se fala de mercado, né, como vocês falaram, mas eu acredito que também todo mundo vai estar com uma visão muito mais criativa, uma visão de compartilhamento, de se juntar, acho que lições terão sido aprendidas e todo mundo vai voltar diferente, com outras formas de resolver, né, outras soluções. Eu tenho esse pensamento otimista também, tem esse lado otimista também sobre esse momento. O que eu particularmente acrescento no que vocês me falaram é que é o seguinte, eu também tenho uma visão assim otimista dos próximos capítulos, para usar um termo cinematográfico ou audiovisual, né? Porque a destruição ela chegou num ponto em que me faz assim imaginar que nós aqui do mundo criativo nós temos muito trabalho para fazer, porque só nós, ou principalmente a nossa força de trabalho, ao lado de obviamente todo mundo que está aqui diretamente envolvido, como por exemplo todos esses que nós elencamos aqui nas categorias do prêmio, nós certamente seremos assim os protagonistas do resgate da sanidade, das belezas e do movimento que o mundo precisará diante de tamanha destruição. Então, assim, eu sempre me atenho a isso. Olha, o negócio é o seguinte, a coisa está tão ruim que eu acho que vai acabar sobrando para a gente esse protagonismo e, quem sabe, até um protagonismo com excesso de atividade e trabalho para reconstruir esse pilar necessário para a existência da humanidade. Então, assim, eu assim como o Rico, eu estou sempre pensando em percepções, em visões, em soluções e
de uma certa forma, eu acho que esse momento ele é mais estimulante do que assim desanimador, né? E concordo com o Reni, temos que continuar aí com as nossas criações, resistindo e caindo para dentro, porque é o que nos resta. O senhor concorda, senhor Rico? Não, sim, é isso, né? Tipo, por um lado é isso. Parece que na pandemia a gente teve que, às vezes, trabalhar o dobro para ganhar metade, mas é isso, assim, talvez seja reerguer, se é necessário. E não reclamo, não, porque se tem trabalho, graças a Deus, no bom sentido, né? Porque poderia não ter nada. Então, mas é isso, tem que reconstruir. Está sendo penoso, e eu acho que nos próximos, pelo menos 2 anos, vai ser 3 anos, que vai ser um pouco penoso ainda. Mas para a gente voltar a ter um cenário parecido com o que a gente tinha em 2012, ou algo assim. Né? Gustavo, o que eu queria relatar aqui com vocês, compartilhar, não sei se vocês vão dividir essa opinião comigo, mas a nossa pandemia começou antes da pandemia, né? É lógico. Na realidade, o nosso mercado cultural ele já vinha sendo abatido há tempos já, inclusive no próprio último governo Dilma, com todas as reformulações dentro do Ministério da Cultura, pensando em termos de políticas públicas, já tinha problemas graves, o olhar do segundo mandato dela era um olhar já com a questão do golpe se aproximando e ela tentando melhorar o imelhorável, e a nossa situação estava de mal a pior, agora com situações que foram construídas, quando você tem você tem um navio, para você fazer a curva nele, você vai começar a esterçar lá o timão meia hora antes para ele chegar na curva que você quer. Então, a gente estava na construção de muitas coisas importantes, mas também estava sendo atacado e destruído. Eu fiz parte da construção todinha do Ministério da Cultura, eu fui delegado de música, eu fiz parte de todas as conferências nacionais de cultura, e tudo que a gente decidiu nunca foi acatado dentro do governo democrático popular, porque existiam forças lá dentro que já levavam para esse lugar aqui. Então, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção, porque o que estamos vivendo é o resultado, é a resultante de uma situação em que quem estava no poder e tinha condições de mudar não teve coragem de tomar atitude de mudar determinadas coisas no eixo do poder, que iria determinar pelo menos um caminho que não permitiria isso que o Maurício falou. Quer dizer, uma situação de poder onde ninguém possa destruir dessa maneira as coisas que foram construídas pela sociedade, com todo o sofrimento que isso significa em termos de trabalho, em termos de criação, em termos de tudo. As criações, como o Maurício falou, está um lado imaterial, está fora desse contexto assim, de mercado, porque ninguém para. Mas, para você transformar isso numa massa crítica e ter grana, e ter mercado, e empregar pessoas, e receber recursos, você tem que ter uma organização interna dentro do Estado que agora está sendo desconstruído de maneira exemplar. E eu acho que isso é uma lição, a gente tem que aprender com as coisas ruins que acontecem, porque é a partir delas que a gente vai olhar o mundo e fala, com minha idade, talvez eu não veja esse país como eu gostaria. Quando a ditadura acabou, lá na época do Fernando Henrique, eu falei, porra, finalmente vou poder fazer música. Porra, Fernando Henrique não, no Tancredo, Barra Sarney. Lá no Tancredo Sarney. Não, quando mudou, quando acabou a ditadura e elegeram o Fernando Collor, uma merda, mas, pô, foi o primeiro presidente eleito. Então, porra, agora temos uma disputa política no campo onde a gente pode... A partir dali, eu falei, bom, pelo menos aquela coisa, essa penumbra de uma ditadura, de coisas atrasadas, como esse ministério desse maluco aí, gente maluca, como a gente vê todo dia, cara, falando bobagem, gente que não regula da cabeça, gente doente, tomaram o poder. Então, essa doença é que a gente, assim, nunca mais, isso pode acontecer. A gente falou ditadura nunca mais, tortura nunca mais, mas o Estado e a população deixaram brechas para que isso acontecesse. Elegeram esse Congresso aí, elegeram todo esse presidente aí. Então, é um sistema que está falho, que vai jogar na nossa cara esse retorno aí. Quem que elegeu esse cara? Foi o povo brasileiro, meu amigo, e a sua maioria. Quem elegeu esses deputados e senadores? Eles não estão lá porque caíram de paraquedas. Então, isso é lição.
a gente tem que tomar isso assim como uma bordoada na lata, porque é isso que é verdade, e entender que fazer parte do processo político é parte das nossas vidas também como criadores e como parte de um mercado, porque sem essa parte política não existe possibilidade de você ter um mercado, pelo menos num capitalismo periférico como o nosso, que diferencia completamente das coisas estabelecidas que existem no primeiro mundo, onde há um respeito visceral, assim, que sai das pessoas, elas entram no Estado com isso aí já representado, como isso aí intocável. Isso não existe aqui. As pessoas podem mexer em tudo que quiserem, está provado isso agora. Então, a gente tem que internalizar essa lição muito dura que a gente está recebendo e botar isso para jogo e assumir a nossa responsabilidade como cidadão, como ser político, sabe? E transformar até onde a gente puder, porque tem gente que vai até um ponto, não interessa. O importante é não se tornar o analfabeto político, fala assim, eu detesto política, e aí vai alguém que adora política e é miserável e faz isso e o cara está fazendo. Então, eu acho que é uma lição que a gente tem que aprender e ela é dura, vai ser dolorida, vamos chegar assim, muita gente ainda vai morrer, infelizmente, cara. Mas quem sobreviver tem que saber construir um novo momento para o nosso país. Não vamos ficar como estava, não vai dar. João Vitor levantou a mão. Só porque essa fala do Rênio deu uma deixa para um momento que eu estava falando com um amigo meu, que ele gosta muito de comentar sobre política, ele estava comentando, né, esse presidente aí uma hora vai sair, sei lá, espero que caia, sei lá, o mais rápido possível, mas as pessoas que elegeram ele vão continuar aí, né? Aí eu acho que aí entra o nosso papel, né, também, que eu acho que uma das formas de você conseguir mudar um pouco a mentalidade, né, de um povo, eu acho que um dos meios é exatamente pela arte, né? Então, é como fala aquele aproveitando o gancho, não sei quem falou, acho que foi o Rênio, foi o Gustavo, né? Que a gente vai ter uma trabalheira grande, né? Quando for o momento de reconstrução. Muita coisa vai cair no nosso colo e temos aí nossa responsabilidade, né? Futuro breve, espero. Eu acho que tem só para acrescentar, não é novidade que em momentos mais sombrios a arte floresça, né? A música brasileira na ditadura foi sei lá, uma loucura, né? Então, assim, isso aconteceu, mas tudo tem um limite, né? O limite da perseguição, né? Então, eu não sou tão otimista, não otimista, mas assim, poliana como o Gustavo e o Rico. Eu não queria estar passando por isso para aprender, não. Apesar que só reforçando o que eu falei inicialmente, a gente sabe que como é que é? Mar de calmaria não forma bom marinheiro. Tem um ditado assim, né? Então, a gente tem que ter umas brigas, tem que ter umas lutas, mas eu acho que a gente vai enfrentar coisas muito, muito drásticas. E nesse sentido, o que o Rênio comentou, eu vi uma manifestação do Lula dizendo que o nível de tolerância que ele teve, de condescendência política, pode ter sido excessivo e que se ele voltar ao poder, tem que ser muito mais radical e tem que realmente fazer reforma política e todas essas coisas, né? Acho isso fundamental. Isso está no horizonte de um cara que é uma liderança, né? Agora, por outro lado, eu fico chocado que enquanto você estava falando aqui, eu estava ali conferindo o Twitter e estou vendo que o PDT do Ciro está apoiando o Bolsonaro na questão do voto impresso. Aí você fala, meu Deus do céu, né? Mas não quero ficar só falando de política, mas é só para reforçar isso no sentido de que é bom ter luta para formar caráter, para formar essa consciência, mas não precisava ser tanto, né? Não precisava tanto. Agora, olha só, dentro dessa nossa conversa aqui do prêmio, sem querer me alongar muito, já que a gente já completou aí 1h05 de conversa, eu sempre gosto, viu, Rico, Rênio, Maurício e João, de falar um pouco sobre as nossas percepções enquanto criadores e produtores, mas também colher de vocês a percepção do consumidor, né? Afinal de contas,
de uma certa forma, quando a gente... De uma certa forma, não. O prêmio tem essa vamos botar assim, essa essência conectada com esse triângulo. O triângulo entre quem cria, quem produz e quem consome, né? Então, assim, do ponto de vista do consumidor, como é que você enxerga, assim, os resultados advindos aí das suas produções e das suas entregas, assim, de uma forma geral? E quando eu digo consumidor, não é só o consumidor público, mas também o seu contratante, entendeu? Assim, suas entregas e seus resultados. Como é que você vê a reação do público no que se refere ao cenário dos produtores de conteúdo para a TV? Posso falar? Sim. Eu acho que eu já contei isso aqui em alguma situação. A gente, o cara que faz a trilha para um audiovisual, ele nunca é o dono da sua música, né? Assim, no sentido, o resultado tem um filtro intermediado pelo diretor, eventualmente o montador, do produtor, né? E nem sempre aquilo, se a gente ganha o prêmio ou se a gente é vaiado, reflete a nossa vontade, né? Eu brinco muito com... Eu teve uma trilha de um filme chamado Mundo Cão, do Marco Jorge, que eu fui até indicado no prêmio da ABC. Aliás, foi um dia maravilhoso, que eu conheci o Sérgio Ricardo, meu ídolo, da trilha do Deus e Diabo na Terra no Sol. A gente conversou ali, lá no Municipal do Rio. E aí eu fui indicado por essa trilha, que foi uma trilha dessas que eu fiz praticamente sozinho, de ponta a ponta. Eu toquei todos os instrumentos, tudo, sentado com o diretor do lado. Ele aqui eu quero isso, aqui eu quero aquilo. E eu, muitas vezes, não, Marco, essa música, essa cena tá ótima sem música. Essa cena... Não é por preguiça de trabalhar, é porque eu realmente sou apaixonado por cinema. Eu estudei cinema, né? Eu sou formado em audiovisual na ECA, na USP. Então, e ele, não, eu preciso de uma música aqui. Às vezes o diretor, ele tem uma... Não, o Marcos é um cara bastante objetivo, mas tem diretores... Para fazer videoclipe. Não, então, não, mas eu sinto às vezes isso, que ele tem uma insegurança no trabalho dele, assim, ele tá achando que não tá bom, e tá bom, tá muito bom, o ator tá maravilhoso, a luz tá ótima, o enquadramento tá tudo certo, ele acha, eu queria reforçar tal coisa aqui, tal emoção. Bom, corta, primeira crítica que sai acho que no Globo, assim, sai, o filme é maravilhoso, é isso, aquilo, blá, blá, blá. A única coisa é que o maestro exagerou na quantidade de música no filme, né? Ou seja, né, é uma situação que você não tem o controle absoluto. Então, para ganhar o prêmio ou ser vaiado, você depende de terceiros, né? Então, nesse sentido, eu acho que cada filme é um filme, cada diretor é um diretor, né? E é isso. É um trabalho direcionado, né, Maurício? Assim, a gente tem muita... É diferente você fazer o seu trabalho autoral, onde você sabe exatamente o que você vai fazer. Você tem ali limites, tem um cliente final, tem uma decisão, né, de que tira essas cordas, coloca essas cordas que não é sua no final, né? Não, você pode apresentar as ideias, né? Mas nossa, eu passei isso demais. Eu tenho nesse Araguaia Conspiração do Silêncio, que, pô, bicho, impressionante, cara. O diretor mais complicado de trabalhar é o cara que acha que é músico. O cara é apaixonado por música, mas ele acha que é músico, ele não é músico porra nenhuma, então o cara acha que é criador, entendeu? Ele fez um tenenenenê, aí você vai lá, musica o tenenê, e ele quer ser dono da música. Fala, não, bicho, essa música aí. Então, assim, pô, onde ele não queria música, eu queria, onde ele não queria, ele sofreu um papelão, assim, bem feio, assim. Eu fiz uma música chamada Hacking, que era a cena final do filme, e comecei a criar um esboço, e o cara falou, não, bicho, isso aí não gostei, não. Eu falei, tá bom, então arrumou uma solução. Ele pegou aqueles discos que vendem nos Estados Unidos, de coral, demo, de forma que o cara vende publicidade, ele pegou um coralzinho assim, é interessante, porque o americano faz bem, né? Onde havia umas mudanças de acorde, para botar no Hacking, bicho, de 9 minutos, cara.
é uma música publicitária, assim, do disquinho, onde todo mundo, no mundo inteiro, pode comprar aquilo. Aí, quando chegou para montar o filme no Rio de Janeiro, o cara da Dolby falou assim, não, essa música aqui ela não pode, porque essa música aqui pertence àqueles disquinhos americanos, e a Dolby não vai estar apoiando isso aqui, não vou colocar o nosso nome aqui. Aí ele me liga lá do Rio, pô, bicho, cadê aquele seu Hacking? Eu falei, não, bicho, tem Hacking não, meu irmão, aquilo já era, usa o teu coral. Não, pelo amor de Deus, cara, o cara aqui da Dolby não vai fazer o filme, porra, eu fui montar isso nas coxas, a porra do Hacking, fiz a base, fiz o coral todo, eu mesmo tocando no teclado, botei umas 4 vozes para emendar, para fazer aquele arremedo do que seria uma coisa do caralho, porque o cara, bicho, queria ser o compositor sem ser compositor. Então, assim, faz parte desse processo, dessa entrega, dessa possibilidade, essa troca. Mas, pô, tem limite, né, bicho? Essa aí o cara te maltratou também. Fez você fazer uma música que você não queria, o outro lá eu fiz... Agora eu me rebelei. Eu resolvi fazer um filme eu. Então eu li um livro aqui, nunca fiz cinema, viu, velho? Eu sou um picão mesmo. Nunca estudei assim, só minha observação de 40 anos de vida. Aí um filme chamado Aldenos Baxter, a história que pode ter acontecido, que acontece de 60 até 69, 72, mais ou menos. E estou fazendo a trilha, sem diretor, sem roteiro, sem porra nenhuma. Eu já fiz a abertura, agora... Aí uma hora dessa eu vou achar um diretor maluco, um roteirista louco, e vou chegar, bicho, essa trilha aqui, ó, vamos fazer junto esse filme. E vamos ver o que acontece. É a minha nova proposta, porque eu comprei uma tralha maravilhosa, eu estou com mais de 5 tera de samplers nessa lance da Aldir Blanc. Em vez de pegar o dinheiro e botar na poupança, eu investi no maior laboratório. Eu acho que nos próximos 20 anos eu não vou conseguir usar todos os timbres que eu tenho na minha máquina. A gente quer até demais, né, Renan? Eu fico pensando às vezes, cara, eu não quero pegar mais nada, cara, de plugin, porque Nossa, eu tô ficando louco. Eu já posso ficar todos os dias das minhas horas da minha vida que eu não vou alcançar tudo. Eu tenho 5 tera, bicho. Às vezes eu olho ali e falo assim, caralho, aí eu quero fazer umas cordas, pô, você pode fazer aquela coisa. Eu comprei também faz parte do investimento na Aldir Blanc, eu comprei uma como é que fala? Uma interface pô, muito legal da Cubase, misturado já vem com down, já. Já vem com tudo. Então, mas esse assunto, Gustavo, muito louco. Complementando aí, Maurício, Renan também, é que aí o Maurício tem muito mais experiência que eu nesse ramo. Mas, cara, eu tenho muito amigo que trabalha em agência de publicidade. Eu sempre falei para eles, vocês iam economizar muito tempo e dinheiro se vocês tivessem um produtor musical trabalhando dentro da agência. E esse produtor musical soubesse encaminhar, né? Tivesse o diálogo com quem está fazendo a trilha, não precisa fazer a trilha, mas tivesse o diálogo correto de arquivos, de partes, inclusive ia melhorar o processo, ia entender, falar, puta, acho que esse tom não tá rolando, sei lá, qual que é o nosso trabalho aqui como trilheiro? E claro, como eles não têm esse profissional, e eu acho que ia economizar dinheiro e tempo, então eles iam ganhar muito mais, mas enfim, esse é um outro assunto. É nosso trabalho também traduzir o sentimento do diretor, traduzir o sentimento. Isso pode ser muito confuso às vezes, com certeza, né? Mas é o nosso trabalho, é traduzir o sentimento do diretor ou de que ele está pensando, etc. Às vezes a gente faz muito na referência, assim, porque até para acertar logo de cara o trabalho, né? Então você vai na referência e fala, não vou dar uma viajada tão grande, porque senão eu vou ter que refazer isso aqui, né, em milhões de recalls. Mais uma trilha para o arquivo pessoal, né? Cara, e não é nem só isso, assim, todo mundo já passou por isso, assim, né, de só fazer a V1, a V2, a V3, a V4, aí tá na V16, que é tipo a V1, com um sininho a mais, e ela é aprovada. Então, eu entendo o que o Maurício falou, às vezes, da própria insegurança de quem tá conduzindo o trabalho audiovisual, de não entender, porque, claro, é difícil escolher qual vai ser a música, como vai ser, né? Então, esse papel do diretor musical dentro das agências ou das produtoras de filme, eu acho que ele é fundamental para esclarecer. Não é ele que vai fazer a trilha, mas ele vai conseguir esclarecer um pouco melhor o que vai acontecer, os caminhos a serem tomados e
Acho que seria muito melhor. Eu conheço um pouco do mercado americano, sei que rola um pouco melhor lá, assim, em relação a esse bate-bola, assim. Mas... Rico, viu, Rico? Assim, só para informar, né? Isso aí, nos anos 80, final dos anos 80, 90, era padrão. Toda agência com um mínimo de tamanho tinha o seu departamento de som. Eu mesmo comecei a trabalhar, né, na minha vida profissional mesmo, então, a agência mais famosa lá nos anos 90, 80, final dos 80, que era a DPZ, né, que era uma grande agência. Gigante. E eu trabalhei no departamento de som lá. Trabalhei lá 5, 6 anos, entendeu? Mas isso foi um movimento justamente, muito louco, foi um movimento de corte. Aos poucos, todas as agências foram cortando e os criativos resolvendo querer fazer isso, né? E eu concordo com você. Tanto é que isso é um movimento cíclico, né? Nos Estados Unidos, foi uma tendência também. Hoje, quase todas as agências têm o seu music supervisor ou tem alguém que cuida disso contratado, né? Aqui ainda não chegou, né? Tá chegando. Cara, e vou te falar, a vida melhora, assim. Por exemplo, eu faço trilhas sonoras brancas, inclusive para vários Shutterstock Music, Premium Beat, Signphonic, que são empresas estrangeiras. Quem avalia minhas trilhas e fala se vai rolar é um produtor musical fodão. E ele fala assim, cara, é o seguinte, corta o grave, tá muito grave, minuto tal, puta, tá... Ele me dá um feedback que é muito claro e que, assim, não passa de 2, 3 recalls. Ou essa trilha não vai rolar, ou 2, 3 recalls. Então, assim, tempo é grana, tá ligado? Então, tá na ponta do lápis, não é... Eu acho que, eu concordo com o Maurício, eu acho que a agência tá ganhando dinheiro fazendo isso. Mas claro que com o mercado de trilha sonora branca agora gigante, que inclusive de alguma forma contribuiu para isso, e de inteligência artificial, porque isso vai ser outro tema, eu não acredito muito no crescimento da indústria musical atrelada à publicidade. Eu acho que isso vai virar coisa de computador, assim, a longo prazo. A longo prazo não, a médio, né, prazo. Não sei o que vocês acham, mas eu digo até, eu já falei isso em outra live, que assim, a gente como produtor de trilha para séries, etc., a gente enfrentou uma briga muito grande o ano passado, tudo porque assim, a Netflix pede a sessão de Pro Tools aberta, e quer dizer que, olha, o contrato é work for hire, e eles podem usar onde eles quiserem. Ou seja, se eles em 2 anos, pegando todos os Pro Tools de todas as trilhas com inteligência artificial, não precisa mais ninguém. Tá tudo lá. Se for uma produção Netflix, né, Marcelo ou Maurício, mas com certeza. É que eu só sinto que a publicidade, a inteligência artificial, com certeza vai tomar conta, porque é algo que é um pouco mais plastificado. Agora, a minha esperança o cinema, né, em si, vai ser se a gente plastificar a música, a gente vai plastificar muita coisa. Eu acho que para o cinema não existe, porque aí vai precisar do autoral, mas a publicidade, olha, eu perdi o coração, eu tinha um mercado assim foda aqui em Brasília. Imagina. E eu saí do mercado quando um belo dia eu fazia trilhas aqui, cheguei a fazer uma trilha de $1.000, de 15 segundos, bicho, para um shopping aqui. Entendeu? Eu tinha ido para Nova York comprar o último modelo, é uma história muito louca, eu fui comprar para a galera, levei $60 mil no bolso de muamba para trazer de lá para a galera de Brasília, e lá comprei... Tá sendo gravado aí. Corta. Já prescreveu o crime. É tudo mentira, já prescreveu o crime. E aí, bicho, eu precisava da grana e o cara me ligou. Eu falei, vou fazer a trilha. Fiz uma trilha assim, rápida. E aí o cara mandou, não, bicho, já fiz aqui, já consegui, não tem problema. Quando eu fui ver no ar, o cara tinha pego a demo do Proteus, XR, e colocado no ar, bicho. Aí eu falei, bicho, você pegou uma demo do Proteus, o diretor do vídeo. Eu falei, cara, em vez de usar uma trilha autoral, meu irmão, que você não vai ter ninguém igual, qual foi o prêmio que ele ganhou? Não passou 2 semanas, no mercadinho, colocou a mesma trilha, a demo do Proteus lá, junto com o produto dele. Se fudeu. Então, assim, aí as trilhas, bicho, caíram assim, o mercado foi lá para o chão. Uma trilha que era $1.000, caiu para $100, 200, 150, porque na época a inflação era muito alta, a gente só pensava em dólar, né?
Então, assim, acabou o mercado, eu saí, pô, vou fazer outra coisa, porque não dava o meu tempo, não fazia. Então, assim, publicidade, pode esquecer, hoje em dia os caras estão usando baticum no banheiro, bicho, para poder fazer trilha. As trilhas que existem mesmo, assim, grátis, os milhões de sites que tem com trilhas grátis, que você vê aí, um monte, né? Esse mercado aí já era. Aí o cara que tem um mínimo de vergonha na cara, você bem objetivo, bem claro, quer fazer uma coisa minimamente criativa e autoral, existe um mercado de publicidade que premia, tem um mercado responsável aí, né? Não no varejão, mas nos grandes produtos. Então, eu conheci o Zé Rodrigues, vocês devem conhecer daquele famoso anúncio lá do carro dele e tal. Então, aquilo tudo são prêmios, as pessoas ficam. Tem toda uma viagem, todo um glamour também, tinha, né? Isso está se perdendo justamente por essa plastificação, esse desencontro entre a criação e a facilidade. Quer dizer, você quer economizar e você perde gritantemente um produto medíocre, acaba se indexando a uma trilha medíocre e fica tudo na mediocridade, tudo para baixo. É um mercado que é uma autofagia. Sem querer falar sobre mediocridade, mas assim, já caminhando para o nosso encerramento, gente, uma curiosidade. Vocês têm alguma remuneração de direito autoral por conta das coisas que vocês sincronizaram aí ao longo da vida com conteúdos audiovisuais? Sim. Sim? Claro. Recebo... Bons rendimentos? Olha, de vez em quando salva bem, meu. Quando passa na Globo, então... Quando passa um longa na Globo, salva bem. TV é o que pega, assim, porque TV é o único que você... Falando de execução pública no Brasil, TV é o mais certeiro, né? Porque eles entregam direitinho a ficha do que tocou e etc. Então, cinema também paga razoável, mas TV é o melhor, né, de arrecadação. Então, e é o que mais paga. Então, se você tem uma trilha na TV, que você tem aí a arrecadação, cara, é um dinheiro. Eu tenho algumas coisas, mas, assim, confesso que não foi muita grana, não. Mas foi um dinheiro considerável, assim, até. Eu ganho mais dinheiro assim, de direitos autorais das minhas obras musicais mesmo. Toca no rádio e tal. Cinema eu nunca vi um puto, nenhuma trilha minha, nunca vi retorno, nunca vi, jamais, não conheço. João. Vou, aproveitando o gancho do Rênio, falar... Ô João, essa luz aí atrás de você é porque ainda tá sol em Fortaleza essa hora? Não, é iluminando mesmo do estúdio, é uma luz artificial. Bom. Aproveitando o gancho do Rênio, aí pode ser até um toque assim que eu posso dar para o Rênio, apesar de que eu acho que o Rênio que era para, né, tá dando esses toques para mim, eu tô sendo sempre meio ousado, aprendendo, irmão. Pode tô sendo meio ousado querer dar um toque. Que eu observei que eu estava só tendo rendimentos em relação à série que eu fiz, que está passando no Prime Box Brasil, né? Que é o Pela Fechadura. E os vários outros filmes, longas, documentários, curtas, que estão em plataformas, que rolaram em festivais, alguns até em cinema, comercialmente, naqueles períodos menores, porque é mais cinema de arte e tal, mas nunca vi nada chegar. Aí eu fui falar com os diretores e achei meio estranho. Eles falaram que receberam que o cheat, entregaram para, sei lá, um entregou para Ancine, outro entregou... Eu não entendi direito. Aí eu fui atrás de falar com o pessoal da minha associação, da Abramos. Aí eles falaram que nada estava lá, só o Pela Fechadura, que era o único diretor que tinha feito o processo direitinho. Então, eu mesmo peguei os Q-Sheet, falei com todos os diretores, falei que eu mesmo iria enviar, e finalmente eles estão com todos os Q-Sheets desses outros filmes que eu fiz, estão botando no sistema. Espero que, eu acho que foi agora que a gente já recebeu, né, agora nesse mês, daqui a 3 meses eu, de repente, estarei finalmente recebendo em relação a esses filmes, que se eu não tivesse tido essa inquietação, achado estranho, nunca... Espero que chegue, né? Eu tô contando que vai chegar, mas se eu não tivesse tido essa atitude, acho que nunca iria chegar. Não, essa questão do Q-Sheet é fundamental, né? Infelizmente, para você legalizar um filme, tem que entregar o Q-Sheet, e quem tem que entregar é o produtor do filme.
deveria ser a gente, né? É lógico. Ou pelo menos devia ser duplamente assinado, porque eu descobri recentemente que um longa-metragem meu, que passou em Globo, meu não, né? Eu fiz a música, que passou na Globo, etc, 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 não tava. Aí fui ver por que não tava, porque eu entreguei o Kill Sheet na época para a produtora. Agora, a produtora disse que se entregou para Ancine, né? Na época, para Ancine. Por que não entregou para a ECAD, né? Não consigo entender isso. Então, agora, faz 1 mês e meio, eu estava refazendo esse Kill Sheet de um filme que eu nem lembro mais como é que o que eu fiz, sabe? Então, assim, é muito, muito terrível isso. O Kill Sheet é a única ferramenta que você tem e você não tem o controle total dela, né? É complicado. Mas aí é um bom alerta também, né, Maurício? A partir de agora também, né? A partir de agora também. É melhor ficar em cima. E aí, entregou o Kill Sheet? Cadê? Me copia no e-mail de envio do Kill Sheet pro ECAD, né? Tipo, sei lá. Faz. Produtor musical aqui. Colocar isso até no contrato, às vezes, ó. Exato. Me copiar no e-mail de envio do Kill Sheet pro. Não, eu, numa aula lá do Rio Music Academy, lá, né? Que eu tava dando aula e tava. Acho que a aula antes da minha era com a Flávia César, né, da Warner, né, Warner Chappell. E ela falou uma coisa que eu nunca me ocorreu. Assim, ela tem, na cláusula dela de contrato para sincronização, ela coloca, se não entregar o Kill Sheet em um prazo de até 30 dias, depois do lançamento, da data oficial do lançamento, etc., tem uma multa de 50% do valor do contrato. Que lindo! Né? É maravilhoso. Gostei. Achei muito bom. É justo. Olha só, são 18 horas e 43 minutos, nós já estamos falando por 1 hora e quase 30 minutos. Eu, particularmente, costumo considerar que as lives devem durar no máximo 1 hora, quem sabe passar uns 15 minutos, mas no máximo chegar a 30. Chega, né? Eu acho que nós já chegamos ao máximo, porque nós já falamos um pouco sobre a história de cada um, já falamos um pouco da percepção enquanto criadores e produtores, já aqui colocamos algumas situações relacionadas ao dia a dia, ao processo de relação com contratantes, etc., e já chegamos até a parte processual né, da parte documental, que é essa coisa do Kushit e ficar esperto, etc. e tal. Como vocês sabem, o prêmio tem como foco, como coluna cervical nessa edição, o assunto do analógico ao digital vivo direito autoral, por ser uma questão emergencial, para usar a palavra aí do momento. Mas, enfim, eu acho que está na hora daquela foto, está na hora de coletar aquela frasezinha do Rênio e do Rico, porque vocês já não aguentam mais falar aquela frasezinha. Não consigo mais inventar uma frase para cada... A frasezinha, viu, Rico e Rênio? O Rico e Rênio já deu uma dupla, hein, bicho? Eu gostei dessa. Vocês preferem... Vamos fazer uma votação, Rico e Rênio ou Manzano e Quintas? Qual que fica Rico e Rênio. Rico e Rênio, é só sucesso. Rico e Rênio é sucesso, é para confundir mesmo, é o Rico e o Rênio. Mas vocês sabem que tem uma dupla aqui de Brasília que é o Rick e Renner, né? Claro, é exatamente isso. Exatamente, nós somos homônimos. Mas olha só, é porque a gente está fazendo um filme para passar lá durante todo o processo da edição digital do prêmio, né, que vai ser 100% digital. Né, nós vamos ter 3 homenageadas mulheres esse ano aí, né, muito legais aí, que depois, em breve, vocês vão ficar sabendo. Mas nós estamos coletando ali uma frase, viu, Rico e Rênio, que é: o que é ser profissional da música? Fecha aqui a nossa papo. O Maurício e o João já declararam várias vezes. Eu sei que eles já não suportam mais falar sobre isso. Eu agora vou pegar aqui o meu novo celular para fazer uma foto aqui do meu patrocinador, que se chama Samsung, entendeu? Que me presenteou com 12 parcelas sem juros esse novo celular. E vamos lá sorrir, vamos lá. Sexta-feira. Sextou! Você marca a gente, Gustavo, lá no... Claro. Deixa eu só tirar isso aqui, peraí. Primeiro eu vou fazer um print screen. Vamos lá. A hora do print screen. Todo mundo sorrindo. Aê! A hora do clique. Vamos lá. Vai lá. Agora a luz está ótima. Vai lá. Aê!
Vamos lá, para fechar nesse alto astral. Rico, ser profissional da música é o quê, Rico? Olha, ser profissional da música é muita ralação, mas é muita paixão, né? Porque tem que ter muita paixão para trabalhar com música no Brasil e, na verdade, é o que move a gente, né? Tudo que move é sagrado, como diria os grandes poetas brasileiros. Então, inclusive disco aí que o Maurício participou, né? Mas é isso, acho que ser profissional da música no Brasil é isso, é estar se inteirando, é estar se conectando com as pessoas, é estar em movimento, é estar na rede, é a música em rede lá, que a gente fala tanto, é estar junto com o pessoal trocando ideia, trocando informações, fazendo conexões, fazendo trabalho juntos, passando informação, aprendendo, e acho que esse é o nosso mercado, e cada vez mais vamos nos profissionalizar, cada vez mais no Brasil, é isso que a gente precisa, acho que esse é o futuro, e é um caminho de esperança, a gente tem que ter esperança, acho que não tem outra alternativa a não ser esperança. Tudo bem. É isso. Senhor Rênio Quintas, ser profissional da música em 2021, diga para nós. É amar o que você faz, correr atrás, buscar informações, passar o que você aprendeu, colher o que você colher as informações necessárias e acreditar na arte, na cultura, como uma forma de expressão da liberdade humana. Acho que a grande ferramenta é essa, a expressão da nossa humanidade. E acreditar, ter essa esperança aí que o Rico tem, eu também tenho aqui no coração. Depois de 45 anos de carreira, eu acredito que essa coisa é maravilhosa e respeito muito o que eu faço. Acho que o João Vitor sentiu saudade de falar essa frase. Vai lá, João. Digamos que eu nunca fiquei satisfeito com Era uma frase, desculpa, era uma frase, eu falei quase como um poema, né? Eu também. Desculpa, eu sempre achei tudo muito genérico, assim, que eu falei, e eu tive um insight, assim, porque eu lembrei, assim, do que o pessoal fala do compositor, né? Muita gente tem uma ideia de música da composição, que é inclusive a ideia que eu tenho, que na verdade não é uma música nossa, né? Muitos de vocês com certeza pode achar, concordar comigo, que às vezes a gente faz uma música que a gente fica impressionado, como é que eu fiz essa música, né? Porque na verdade somos antenas, eu considero os músicos, né? Assim, os compositores, né? Pessoas que de certa forma são antenas que pegam aquela ideia e simplesmente somos ferramentas daquela ideia e colocamos para o mundo aquela obra, aquela composição, e eu acho que isso é uma grande responsabilidade, né? E eu não tenho essa visão assim possessiva da música, assim. Apesar de não ser exatamente profissional da música, mas eu tive esse insight e quis falar. Mas qual é o insight? Que eu não consegui eu tive esse insight em relação sobre compor a música, sobre essa parte sensível, né, que a gente estava abordando agora, né? Essa nossa profissão envolve muito isso, né? A sensibilidade, sim. Eu lembrei disso. O grande lance, assim, que eu acho importante essa fala sua, João, e assim, eu queria adicionar o seguinte tempero nela. É que eu já ouvi essa frase de alguns jovens aí para trás, e assim, tipo, se desprendendo, tentando se descolar do recurso do direito autoral, como se isso fosse um pecado, ou se a pessoa, por estar recebendo, estaria traindo algum princípio ético pelo fato dessa antena coletiva. Isso seria propriedade da humanidade. Agora, eu acho que é exatamente essa função, pelo fato de você ser a antena, você precisa alimentar suas baterias, você precisa cuidar dos seus terminais, você precisa estabelecer uma relação de respeito com ela e com o seu corpo, com a sua mente. Então, a gente precisa transformar isso em um recurso a mais para poder viver. Eu acho muito importante a gente ter essa liberdade de acreditar nisso. Eu também acredito, às vezes eu faço músicas que vêm inteiras na minha cabeça. Eu fiz uma música chamada As Canções, que eu falo assim: as canções que não fiz ainda estão lá, descansando no domingo de algum lugar. Então, eu percebo que existe esse universo onde você, mas assim, o grande condão do criador
é essa antena, é esse momento. Fui eu que fiz essa música com a minha antena, com as minhas limitações, com as minhas capacidades, e cada um de nós tem essa possibilidade, e isso tem que voltar para nós, porque às vezes a gente abre mão disso. Eu já vi os garotos aqui falando isso, e eu falo assim, amigo, é porque você não vive disso, você ainda está lá na casa do seu pai. O dia que você estiver na rua de frente para uma lanchonete e não tiver comida para se alimentar, e lembrar que você tem o direito de receber pelo que você cria, você vai entender a importância de você respeitar essa relação que existe, que não é à toa que isso está no mercado. O direito autoral existe justamente para preservar um direito, um patrimônio do ser humano, que é um criador. Então, isso eu acho muito importante, essa fala sua, João, porque remete para uma coisa assim, muito solidária, muito amorosa e generosa, mas que a gente tem que ter inteligência de trazer para o nosso lado. Por favor. Muito bem, muito bem. Concordo. Olha, eu me sinto absolutamente, nesse momento, enriquecido, satisfeito, pronto para a semana que vem, pronto para o final de semana, não sem antes reforçar aquela necessidade que todos nós temos que ter com o próximo, com a saúde. Afinal de contas, do que depender dos nossos governos, nós só temos a nós mesmos. É isso. Foi um prazer. Rico Manzano, Rênio Quintas, Valeu, Maurício Gustavo. Tagliari, Rênio, João prazer. Vitor Barroso. Maurício, Rico, prazerzão. João, prazerzão. Prazer, Maurício, prazer em revê-lo. Adorei no Velho Cuisine, viu, bicho? Fera. Sigamos-nos. Muito grato. Sigamos. Estamos Então, ó, juntos, moçada. escuta o disco que eu lancei hoje. Maurício, manda depois. Manda no grupo. Pra gente jogar lá. Não, peraí que eu mando. Ah, não, tá aqui no. Deixa eu ver. Porque aí eu já passo pra galera lá da rádio também. Tá. Não, eu vou mandar pra todo mundo aqui. É nóis. Beleza. Valeu, gente. Beleza. Obrigado. Até a próxima. Valeu, hein? Tchau, tchau. Fiquem firmes, fiquem fortes. Tchau.